Olá pessoal, tudo bom? Olha, sejam bem-vindos a mais uma aula. Tinha um tempo que eu não fazia o quadro aí de aulinhas com o Léo, né? Então a gente vai voltar. Hoje eu vou falar de uma doença muito importante que é a sinomose. Se você está chegando agora, não sabe o combinado que eu tenho com você aí do outro lado, pode ficar tranquilo, tá? Quando eu venho para esse tipo de aulinha aqui, não é para o assunto ser chato, nem para falar com uma linguagem difícil. Nada disso, eu já tenho um combinado com vocês de falar de uma coisa que às vezes parece ser complicado de uma forma muito simples e todo mundo vai conseguir entender, tá? É só para passar mais informação e alerta e prevenção, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre sinomose. Gente, sinomose, de vez em quando eu ainda atendo pessoas falando, Léo, meu bebezinho, meu primeiro bebezinho morreu de sinomose. E aí, como eu devo fazer? Qual é a melhor escolha? Como prevenir? Como não pegar? Quando pega, como que eu sei que ele tá? Então a gente vai falar de tudo isso e no finalzinho eu vou falar de prevenção para você saber como seu animal não vai pegar essa doença aqui horrível que mata tanto, tá? Sinomose é uma doença viral, tá, pessoal? Por isso que é difícil de ter o controle. Vírus, a gente sabe que não tem uma droga potente assim para matar o vírus e nem a gente está vendo ali, então é difícil conseguir colocar na cabeça das pessoas que elas precisam ter uma higienização, precisa ter um controle, um cuidado durante o cronograma vacinal. Então, é por vírus. Como que é a transmissão, Léo? Como é que eles pegam? Pega através do xixizinho, do cocô, de alguma secreção da saliva, uma secreção ocular. O animal que está contaminado com sinomose, ele vai disseminar esse vírus aí pelo ambiente. E aí o seu animalzinho que não está vacinado, que ainda está muito novinho, se ele tiver contato lá na graminha, cheirou as fezes, cheirou o xixi, cheirou alguma coisa, inalou, né, através aí do narizinho dele, da boquinha dele, ele conseguiu ter contato com esse vírus, ele vai se contaminar, tá? Isso para os animais que não estão vacinados, não estão com essa prevenção. Então a chance de ser contaminado é enorme, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente sabe que o animal está com sinomose? Quais são os sintomas? Bom, os sintomas, gente, isso é uma doença assim tão ruim, tão agravante, que vai depender muito do sistema imune do seu cão. Se é filhote, que é o que mais acontece, a sinomose, ela acomete mais os cães filhotes, né? Os cães que estão ainda nesse processo de vacinação. Por isso que a gente fala que é importante terminar o cronograma vacinal. Então, o sistema imune, geralmente, dos filhotes, não é tão bem forte como um cão já adulto. Qualquer coisinha eles podem ficar resfriados, eles podem... Ainda mais se forem filhotes que vocês adquiriram num lugar que não é muito confiável. Você não sabe se ele tomou uma suplementação, se ele foi desparasitado de uma forma correta, se ele amamentou bem durante a mãe, se a mãe tinha os anticorpos, né? Então tem toda uma situação envolvida com o sistema imune. Se o sistema imune está baixo, ele vai acometer diversos sistemas, o vírus, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei alguns sistemas aqui, pode ter até o sistema urinário também, mas eu coloquei aqui os principais que mostram mais, que evidenciam mais os sintomas, tá? Então no sistema ocular, no olhinho do cão, o que você percebe no olhinho do cão? Um cão com um lacrimejamento muito intenso, né? Aquele olhinho assim que está com um purido muito grande, aquele pus, né? Aquela secreção mesmo purulenta. E é nessa secreção que pode disseminar o vírus, tá? Como vocês estão vendo em fotos aí. No sistema respiratório, o cão pode tossir, o cão pode ter sinais como se tivesse gripado, secreção nasal, também por essa secreção nasal que ele vai disseminar o vírus. O cão pode ter pneumonia, né? Sintomas mesmo agravantes, como se o quadro ali tivesse bastante ruim. E lembra que eu falei de sistema imunológico? O sistema imunológico não está legal, o organismo tenta combater isso, mas ele só vai agravando. No sistema tegumentar, na pele do cão, o que você pode encontrar na pele do cão? Bom, se for ali nos coxis, que são aquelas almofadinhas dos cães, você vai encontrar uma pele mais espessa, tá? Ela mais grossa. E se for aqui na barriguinha, no abdômen, você vai encontrar algumas pústulas, umas bolinhas de pus, uma pele toda cheia de feridinhas, como eu estou mostrando aí na foto para vocês, tá? Então, esse coxins assim, hiperqueratose dos coxins muito grossinho, muito ressecado,
é comum na patinha. E essas pústulazinhas é muito comum na região aqui do abdômen, tá? Sistema digestório, bom, isso acontece bastante, né? O vírus ele vai ganhando, né, vários caminhos aí, percorrendo vários sistemas. Sistema digestório, você vai encontrar um cão vomitando muito, se desidratando, né, porque ele está vomitando demais, tendo diarreia. Aí a diarreia, ela pode ser uma diarreia mais líquida, pode até ser sanguinolenta, você encontra sangue nas fezes também, por isso você pode confundir até com outras patologias. E neurológico. Bom, quando chega nesse quadro neurológico, o animal já está tendo convulsões, tremores, dificuldade de locomoção, dificuldade de se colocar em estação assim, em pé, né? Ele fica cambaleante, tendo mesmo esses espasmos, aí sinal que o quadro está bem grave mesmo, é bem difícil de a gente contornar, tá? Então já chegou na parte neurológica, já é um quadro mais difícil. E geralmente, quando o cliente ele vai levar o seu cãozinho para o veterinário, ele já está entrando num quadro já de ter sintomas na parte digestiva, sintomas na parte neurológica. Às vezes os outros que eu citei acima passam um pouco despercebido. Bom, diagnóstico. Chegou com esse quadro, com toda essa sintomatologia para o veterinário, o seu veterinário ele vai já ligar o alerta. Aí ele vai te perguntar algumas coisas, porque ele vai ver, um animal jovem, estava ainda no processo de vacinação, estava em convívio com outros animais, da onde veio esse animal, se veio de um canil confiável ou não, ele vai fazer todas as perguntas para ele chegar já uma suspeita clínica, né? Então, por todo sintoma, ele já vai suspeitar de uma sinomose. E aí ele pode pedir um teste de sorologia, hoje em dia não pede muito porque demora um pouco mais, então ele pode pedir um teste que a gente chama de PCR, que é para poder ver, ao invés de analisar anticorpos para saber se o seu cão teve contato com o vírus, ele já vai analisar se tem o vírus no seu cão. Então a gente chama de PCR, que é esse teste para diagnosticar já o vírus, identificar o vírus da sinomose no seu cão. Pode, muitas vezes, eu acho que isso daqui a maioria comenta, Léo, ele fez um teste rápido, né, lá e saiu em 15 minutinhos, 10 minutinhos, rapidinho ele fez e já detectou, olha, tá com o vírus da sinomose. Se eu não me engano, depois eu vou ver mais em literatura, parece que quando a gente chega naquele quadro neurológico, aí já não tem uma evidência, então pode dar falso negativo, falso positivo, mas é um teste que ajuda muito. Como é que é esse teste? Ele vai pegar um suavezinho, um mache com algodão, né? Vai passar, principalmente aqui na secreção do olhinho do seu cão, vai colocar lá no líquido, depois ele vai tirar algumas gotinhas desse líquido, vai pingar num teste, que já vem pronto, e aí ele tem, é mais ou menos assim, pessoal, vou tentar explicar aqui, ó. O teste é assim, ele tem uma bolinha aqui, um localzinho para você pingar uma gotinha aqui da solução que você já colocou ali a hastezinha com algodão com a secreção do olho, e aí ele tem uma partezinha do teste que ele vai, quando você pinga essa gotinha, quase como um teste de gravidez, sabe? E aí vai vir marcando aqui, ó, uma listinha. Essa primeira listinha é para controle, significa que o teste está funcionando. Se essa listinha não marcar, você já pode descartar, o teste saiu da validade, o teste está ruim. Aí se marcar outra listinha aqui, significa que ele está com sinomose, deu reativo, deu positivo aqui para o teste da sinomose. Então é um teste bem rápido, é um teste barato, dá para fazer logo. E aí já vai juntar toda a sintomatologia com um testezinho rápido, ele já vai entrar com tratamento, tá? Eu coloquei aqui diagnóstico diferencial, por quê? Toda essa sintomatologia, gente, pode confundir com outras doenças que têm sinais clínicos muito parecidos, né? A parvovirose, que eu posso falar com vocês num próximo vídeo, que é muito legal também, as pessoas me perguntam muito sobre a parvovirose. Coronavírus canino, né? Adenovírus, raiva também. Lembra que eu falei dos sinais neurológicos? Então, um cão com sinal neurológico, você não ficou muito atento a outros, você pode confundir com esses sinais clínicos da raiva. E influenza, porque é aquela questão que eu falei que ele
entra no trato respiratório, no sistema respiratório do cão. Então, aqueles sintomas de pneumonia, corrimento nasal, pode confundir com a influenza também. Bom, mas o seu veterinário fazendo um testezinho rápido e seguindo todo, fazendo as perguntas necessárias, vai identificar, não, é uma sinomose, porque o cão não foi vacinado. É muito característico para cães de idade, cães mais novos e cães que estão naquele processo de vacinação, ou cães que foram mal vacinados. Às vezes o tutor, o responsável pelo aquele cão, ele não diz direito, sabe? Pra gente, não conta com muita clareza como é que foi feita essa vacinação. Então pode ter sido feito com as vacinas de casa de ração, que são vacinas nacionais, que a gente não confia muito na manipulação, no armazenamento dessa vacina. Pode ter feito com intervalo muito errado, eu não fui na data certinha, tá? Então é muito importante fazer isso. Controle. O tratamento, a gente fala mais que é um tratamento de controle, né? Não tem um tratamento, olha, ele tá com sinomose, vamos dar esse remédio que é específico. Tudo que é relacionado muito a vírus, você vai ver tratamento assim, de controle, tratamento de suporte, né? Porque o cão, ele tem que ter um suporte, você vai tratando os sintomas, para que ele fique muito fortinho e o organismo comece a eliminar aquele vírus. Ele fica lutando contra aquele vírus, entendeu? Então o tratamento é de suporte mesmo. E aí tem vitamina, de complexo B, corticóides, às vezes não é muito usado, mas tem literaturas também. E todos esses aí que eu coloquei, ó, antivirais, né, antibiótico, porque o animal está com o sistema imune, está passando por tudo isso aqui. Então ele pode ter outras patologias, né, outras infecções, infecções secundárias, pode ter bactérias que estão no organismo, que pode se tornar numa infecção generalizada, né, essas sepsemias, porque o organismo está tentando lutar contra o vírus. Então tem bactérias, por exemplo, do trato digestório, que estaria em harmonia, estaria tudo bem, mas como ele está lutando para se restabelecer de um vírus que está se multiplicando no corpo dele, e aí pode uma bactéria que era ruim ficar muito exagerada, ou uma bactéria que estava em harmonia começa a afetar mais. Então por isso que é importante de antibióticos, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes. Lembra dos sinais clínicos que eu falei neurológico? Então a gente tem que ir controlando tudo isso, né? Antiemético, animal está vomitando muito, vai precisar de remédios para vômito, para ele não desidratar muito. Fluidoterapia. Então, gente, quadros assim, violentos, o animal normalmente vai ficar lá internado, não vai conseguir se restabelecer na sua casa, né? Muitas vezes você não consegue fazer esse tipo de medicação que eu estou falando oral, você tem que fazer na veia, porque o animal já vomita muito, já desidrata muito, já fica aí 2 dias sem comer. Eu não coloquei aqui também, mas quando ele voltar a comer, voltar o organismo se restabelecer, a mucosa do estômago, do intestino estiver se recuperando, ele vai precisar de uma alimentação diferenciada, às vezes uma alimentação mais pastosa, devagar para não agredir tanto, tá? Então esse animal provavelmente vai ficar internado. Agora o mais importante, gente, que eu quero que vocês fixem aí. Léo, é uma doença muito ruim, sinomose, mas olha como é fácil a prevenção. Qual a melhor prevenção? Vacina, pessoal, vacina. E lembra daquelas vacinas que a gente fala assim, são as primeiras vacinas. Inclusive a primeira, geralmente ele já toma no canil. É a chamada múltipla. Múltipla. Por que múltipla? Porque ela é um combo. Ela tem várias cepas para várias doenças. Então lembra que eu falei da parvovirose, coronavírus canino, adenovírus. Tudo isso está nessa que eu vou falar agora, que é a V8 ou V10. Eu acho que eu já tenho um vídeo aqui falando a diferença das duas, tá? Basicamente, para eu não me prolongar, é porque a V10 tem mais cepas para o vírus da leptospirose, tá? Então, V8 ou V10. De preferência, você vai dar no seu veterinário, que ele vai dar uma vacina importada. A gente fala que é uma vacina ética. Por quê? Porque essa vacina, só quem compra é o veterinário, faz a aplicação ou veterinário, então ele sabe lá
a data certinha, se saiu da validade ou não, como que estava sendo conservado, ele sabe o local correto de aplicar, ele vai te dar um respaldo sobre aquilo que ele está fazendo, tá? Quando que vai fazer? Vai fazer logo nos primeiros meses de vida, tá? O animal pode fazer a primeira a partir dos 45 dias. E aí ele vai fazer reforços dessa mesma vacina, V8 ou V10, que é a múltipla, ele vai fazer com intervalo de 30 dias. Pode-se fazer com intervalo de 21, mas ultimamente a gente está aconselhando a fazer com intervalo de 30 dias para não acabar esse cronograma tão rápido, igual eu aconselhava antigamente. Quer logo passear? Faz com intervalo de 21. Hoje em dia eu não falo mais. Faça com intervalo de 30 dias para dar tempo ao organismo ir trabalhando nesses anticorpos lentamente e você não acelerar isso, tá? Que é muito importante para o seu animal. Então você vai tomar a primeira. O animalzinho que compre um canil confiável, ele já sai do canil com a primeira dose. Então tá lá. Você vai receber a carteirinha do animal. Na carteirinha vai estar dizendo que para 30 dias... no máximo 30 dias depois você tem que dar a segunda. Aí o veterinário vai preencher de novo. No máximo 30 dias tem que voltar aqui para dar a terceira. Então é um mínimo de 3 doses. Tem veterinário que agora está fazendo uma prática de 4. 3 doses eu já acho suficiente, tá? 3 doses fazendo com o animal, iniciando assim, aos 45 ou aos 60 dias, tá? Não faça em animais também muito novinhos. Antigamente também tinha uma questão aí de fazer a PUP, fazer com 30 dias. Não, hoje em dia a gente se orienta mais, e essa orientação é mundial, a gente se orienta mais de fazer a partir dos 45. Então pode fazer aos 50, aos 60, tá? Depende do sistema imunológico do filhote. Vamos supor, fez com 60, depois você volta lá com 90, depois você volta lá com 120, entendeu? E vai fazendo a vacinação. Quarentena, eu coloquei aqui, é porque o animalzinho que está fazendo esse cronograma vacinal, ele não pode ir à rua, ele não pode passear, ele não pode ter contato com seu chinelo, com seu sapato, ele não pode sair, ele não pode frequentar parquinho, ele não... Léo, tomou a primeira dose de vacina, então ele está melhor imunizado. Não, gente, ele só vai estar totalmente imune para essa doença se ele tiver 3 doses. E ainda assim, quando você deu a terceira, é legal você ficar pelo menos uns 21 dias em casa, para você certificar que a terceira fez efeito, entendeu? Ele conseguiu produzir anticorpos. E aí, isolamento é porque ele não só tem que ficar em quarentena na sua casa, ele não pode sair, né? A gente chama de quarentena, não são 40 dias, tá, pessoal? É o tempo que for necessário para terminar o cronograma. E o isolamento que eu falo é porque você tem que isolar de possíveis situações que levem a uma contaminação. Tem gente que não tem esse cuidado do sapato, então você foi na rua, você trouxe o sapato para dentro de casa, o seu cãozinho, o filhote, brinca com o seu sapato, você trouxe o vírus até ele. Então, tente manter o mais isolado dessas situações. Léo, eu tenho um animal que vai à rua constantemente, ele já está totalmente vacinado. Posso colocar para ter contato com esse filhote novo? O ideal não. Enquanto ele tiver um processo de vacinação, o ideal é o seu cão não sair, né? Ou sair para lugares que você confia muito, mas é bem complicado, né? Porque, ele está todo vacinado, mas se ele trouxer no pelo, né, ele cheira algumas fezes, ou ele traz na patinha, o outro filhote pode ser contaminado, tá? Então vocês viram, gente, é muito, muito, muito fácil prevenir sobre a sinomose. Teve o vírus da sinomose, morreu, espera um pouquinho, tá bom? Não vá introduzir um outro filhote logo em seguida. Antigamente tinha literaturas que a gente precisava esperar 1 ano, 6 meses. Hoje em dia a gente sabe que se for num ambiente controlado, que você fez uma higienização com produtos adequados, VET mais 20, Herbalvet, produtos que têm amônia quaternária, o próprio hipoclorito de sódio, que é o cloro, a água sanitária, esses produtos, eles matam o vírus, porque esses vírus são envelopados, então eles não são tão resistentes a esses produtos químicos. Então eu acho assim, higieniza bastante, deixa pegar sol, usa bastante cloro aí, usa bastante desinfetante desses que eu falei, específicos que são mais fortes, que são usados geralmente, que o seu veterinário pode te aconselhar, né? Você vai ler lá, tem
escrito amônia quaternária, quaternário de amônia, alguma coisa assim, você vai ver que eles são mais potentes. Higieniza, não tenha pressa. Se for possível, já pegue um outro filhote, já com as vacinas, né, com um protocolo mais adiantado possível, que vai ser bem melhor, porque o animal já entra na sua casa já com o sistema imune e já com essa prevenção para essa patologia, tá? Beijão no coração de vocês, muito obrigado por me acompanhar aqui. Escreva aí o que vocês acharam, se o seu cãozinho já teve esse vírus, se você sabia de alguma informação que eu dei aqui, que eu gosto de ficar lendo. Beijo, até a próxima, saúde para todo mundo. Obrigado. Tchau, até o próximo vídeo.